Olá! Trago hoje na saleta de leitura um livro para aqueles que gostam de ler sobre temas que abordem religião e também um pouco de psicologia. Apresento o segundo volume da coleção Análise da Inteligência de Cristo, de Augusto Cury, chamado O Mestre da Sensibilidade, editora Academia de Inteligência. Talvez essa coleção da Análise da Inteligência de Cristo seja o primeiro estudo que aborda o lado psicológico dos pensamentos e comportamentos de Jesus Cristo e os aplica em todas as áreas do conhecimento. É um livro muito interessante, principalmente para aqueles que estão habituados às histórias bíblicas que envolvem Jesus, permitindo assim com que eles possam seguir a reflexão aqui proposta pelo autor. No primeiro capítulo, denominado A Maturidade Revelada no Caos, o autor diz o seguinte: se quisermos observar a inteligência e a maturidade de alguém, não devemos analisá-las nas primaveras de sua vida, mas no momento em que atravessa os invernos de sua existência. Diferentes de muitos pais e educadores, Jesus usava cada erro e dificuldade de seus íntimos não para acusá-los ou diminuí-los, mas para que revisassem suas próprias histórias. O mestre da escola da vida estava menos preocupado em corrigir os comportamentos exteriores e mais preocupado em estimulá-los a pensar e a expandir a compreensão dos horizontes da vida. Era amigo íntimo da paciência, sabia criar uma atmosfera agradável e tranquila, mesmo quando o ambiente à sua volta era turbulento. Por isso, dizia: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. No capítulo chamado O Semeador de Vida e de Inteligência, lemos o seguinte: um dia ele comparou a si mesmo a um semeador que semeia no coração dos homens, um semeador do amor, da paz, da segurança, da liberdade, do prazer de viver, da dependência recíproca. Quem não consegue enxergar o poder contido em uma semente, nunca mudará o mundo que o envolve, nunca influenciará o ambiente social e profissional que o cerca. Uma mudança de cultura só será legítima e consistente se ocorrer por intermédio das singelas e ocultas sementes plantadas na mente dos homens e não por intermédio de imposição de pensamentos. Um semeador nunca é um imediatista. Presta mais atenção nas raízes do que nas folhagens. Nietzsche disse há um século uma famosa e usadíssima frase: Deus está morto. Ele expressava o pensamento dos intelectuais da época que acreditavam que a ciência resolveria todas as misérias humanas e, por fim, destruiria a fé. Provavelmente esse intrépido filósofo achasse que um dia a procura por Deus seria apenas lembrada como um objeto dos museus ou dos livros de história. Os filósofos ateus morreram e hoje são esquecidos ou pouco lembrados. Mas aquele efetivo e simples carpinteiro continua cada vez mais vivo dentro dos homens. Há uma chama que se perpetua dentro daqueles que aprenderam a amá-lo e a conhecê-lo. E por fim, no capítulo As Atitudes Incomuns de Cristo na Última Ceia, a Missão, diz o seguinte: no subtítulo Chocando os discípulos com o lavar dos pés, ele diz assim:
O mestre de Nazaré, por meio de sua intrigante e silenciosa atitude, vacinou seus discípulos contra o individualismo. Inaugurou uma nova forma de viver e de se relacionar. Introduziu no cerne deles a necessidade de tolerância, de busca de ajuda mútua, de aprender a se doar. Os computadores agem por princípios lógicos. Eles podem até aplicar leis e estabelecer a justiça sem as falhas humanas. Entretanto, jamais desenvolverão a arte da tolerância, da solidariedade, da percepção da dor do outro. Essas funções da inteligência ultrapassam os limites da lógica. Uma pessoa é mais madura quando é mais tolerante e menos rígida em seus julgamentos. Os discípulos não haviam entendido que Jesus queria se identificar com o Cordeiro da Páscoa para nutrir, alegrar e libertar não apenas o povo de Israel, mas também toda a humanidade. João Batista, ao se deparar com o mestre de Nazaré, produziu uma frase de grande impacto e incompreensível aos seus ouvintes. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele considerou o carpinteiro da Galileia como o redentor do mundo. Ninguém, antes ou depois de Jesus, assumiu tarefa tão estonteante. Como estas belíssimas reflexões acerca de Jesus e de sua vida e de sua capacidade de sensibilidade, muitas outras reflexões encontraremos na leitura deste livro. É um livro para ser lido devagar, para ser riscado, anotado, refletido, saboreado. Então fica a sugestão, O Mestre da Sensibilidade, segundo volume da Análise da Inteligência de Cristo, da autoria de Augusto Cury, editora Academia de Inteligência.